Agora são, que horas? Vão ser 18h58. Estamos iniciando aí a gravação hoje da disciplina de responsabilidade civil, dia 12/5/2020. Nós estamos no nosso encontro de número 13. Se a gente for pegar a sequência dos encontros, chegamos aí no nosso no módulo, né? 13, 14, 15, 16, são 4 aulas, finalizando aí o nosso bimestre, né? O segundo bimestre, finalizando também o semestre. Os avisos normais, corriqueiros, primeiro a gente está gravando, sempre vou estar falando isso durante as aulas, a gravação poderá vir para a rede mundial de computadores, para a internet, por meio do grupo Croton, né? A gente disponibilizando as aulas, nome, imagem, então, se vocês quiserem, pode retirar para não ter nenhuma divulgação, tá bom? Da parte também, gravação avaliação, primeiro bimestre, a maioria que está comigo nas terças-feiras já fizeram, né, a parcial e a oficial do primeiro. Eu já vou disponibilizar nessa semana, vou avisar vocês também pelo e-mail, no encontro 10, eu vou disponibilizar até o final de semana as questões da parcial 2. Então, parcial 2 do segundo bimestre, até o finalzinho dessa semana, estou organizando, já para colocar para vocês. Mas eu vou avisar por e-mail, tá? Vou mandar para vocês por e-mail. Então, a parcial nossa, do segundo bimestre, já organizo. Serão questionários também, né? Questões objetivas, assim como a gente fez lá no primeiro bimestre. A oficial do segundo bimestre, acredito que será ali pela segunda semana, estou aguardando já sair as publicações, né? Ali do mês de junho. Então, a gente vai ter mais, nós estamos hoje dia 11, hoje é 12, né? Aí vem 19, 26, e aí entra na primeira semana, acho que na segunda, a partir da segunda semana, já deve ter a data da nossa oficial, como a gente fez nesse primeiro bimestre. Então, se puderem já ir avisando os colegas, né? Já vai conversando com eles. Quem puder já ir participando, é importante, principalmente que a gente vai pegar essa parte do segundo, né? E as questões que a gente tem trabalhado aí, da parte de responsabilidade civil. O print de tela, eu às vezes me esqueço, mas eu já vou deixar aqui engatilhado, porque tem que salvar. Eu já vou fazendo aqui da nossa aula de hoje. Vou dar continuidade, pessoal, na parte dos nossos encontros, a partir, salvando ele na aula 13, né? E na pós-aula 13, na parte de responsabilidade civil do Estado. E aí a gente consegue, acredito que hoje, fechar esse tema e nós já avançarmos para a sequência de responsabilidade, na sequência de aulas, né? Isso aqui eu coloquei como aditivo, eu dei uma introdução na aula passada, só relembrando, enquanto o pessoal vai chegando, enquanto a gente vai avançar. Então, na aula passada, a gente começou a falar de responsabilidade do Estado, dentro da responsabilidade civil, nós vimos que tem duas teorias que prevalecem, né? A teoria atual hoje é a teoria objetiva. Quando a gente fala em teoria objetiva, a gente afasta a análise de culpa, na verdade, e se afasta a análise de culpa, tem que ter os requisitos do ato, dano e o próprio nexo causal. Então, as questões que a gente vai trabalhar hoje vai envolver muito a parte de responsabilidade civil objetiva, mas em algum momento essa responsabilidade do Estado, eu vou dar dando alguns exemplos de responsabilidade subjetiva, naquelas hipóteses em que vai haver a necessidade da vítima demonstrar a culpa, tá certo? Quando tiver essa hipótese, a gente vai ver um dos exemplos, no caso da omissão, né? O Estado age com omissão, negligência, imprudência e imperícia.
e aí a gente vai ter a maioria da doutrina falando taxativamente da hipótese, da responsabilidade subjetiva. Estou só colocando aqui, eu vou colocar hoje responsabilidade civil, dia 12 de 5 de 2020. Encontro. Tirar o primeiro print de tela para vocês que estão desde o começo, Renan Romantiers, serem privilegiados, né? Na parcial lá já vão ter que ganhar algum privilégio, não é não? Então aí, ativamente. Isso é muito bom. Simpatia. Sim, os senhores estão de parabéns, como diz o professor, querido professor Heleno, fala assim, nós estamos todos de parabéns, porque nesse momento excepcional, estamos todos aqui juntos, não é verdade? E com saúde, o que é mais importante. Bom, vamos lá. Então, dentro desse esse quadro que a gente colocou na aula passada, eu já tinha discutido com vocês, foi só mesmo para fazer uma breve revisão, né? Na sequência, falei muito de 2 artigos, que eu acho que o Renan e o Romantiers já gravaram. Um artigo da Constituição Federal, está aí na tela, que é o artigo 37, parágrafo 6º. Também vou anotando aqui, porque com certeza, já falei, será nesse artigo que nós vamos trabalhar 2, 3 ou mais questões, né, que são do exame de ordem, né? Então, a responsabilidade civil para o Estado, eu tenho dito e redito isso, tem sido dioturnamente objeto do exame de ordem. Como a gente tem trabalhado e preparado, que vai vir, né, pelo menos a gente tem visto aí na mídia a questão do exame de ordem, né, normal neste período. Então, lógico, normal, assim, depois que passarmos todo, né, esse momento que nós estamos vivendo agora. Muito bem. Anotado 37, parágrafo 6º. E qual que é o do Código Civil? Isso que é importante, né? 43, tá? Já vai estar na frente aí, já vou colocar agora. 37 a gente leu, né, muito, só relembrando aí, pessoas de direito público, direito privado, prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, segurado o direito e regresso quanto responsável nos casos de dolo ou culpa, né? Esse aqui é o teor do artigo 37, você já anotou lá, já pegou a Constituição, já colocou, né? Vem do ladinho lá, responsabilidade civil, objetivo do Estado. Na sequência, está aqui o artigo 43, acabei de falar para vocês, relembrando aí. O artigo 43, o teor se assemelha, mas é o fundamento que a gente vai ter tanto na Constituição do 37, parágrafo 6, quanto no Código Civil, no artigo 43. Pessoa jurídica de direito público interno, civilmente responsável por atos de seus agentes, não é bem semelhante, né, Constituição, e nessa qualidade cause danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Porque os 2 fundamentos são essenciais. Prova objetiva, 40 pontos. Dos 40, você vai ter aí 3, 4 pontos. É muito, né? 4 pontos é 10% da prova, né? Então, vamos lá. Bom, vários julgados, pessoal, né? Aqui eu trouxe o recurso extraordinário RE, é um exemplo aí de precedente. Gosto de trabalhar conforme a prova da FGD, com julgados, precedentes e enunciados do Supremo Superior. E aqui tem a questão da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Falamos na aula passada. Só que hoje eu só complementei, está aqui uma emenda, né? A maioria já foi lá no site do Supremo Tribunal Federal, já pesquisou o RE 591874, mas eu já coloquei a emenda aí, ó. O que é a emenda? A emenda é o resumo do acórdão, e esse acórdão do Supremo Tribunal Federal fala da responsabilidade do Estado, artigo 37, pessoa jurídica e direito privado, prestadores de serviço público. Nesse momento que vivemos,
falar em prestar um serviço público é sempre lembrado, né, diuturnamente. Estou cheio de material aqui, mas no finalzinho de hoje é um material novo, né? Depois eu vou passar para vocês. Esse aqui não é tão novo, mas para quem gosta de responsabilidade civil, é um livro do Rui Stocco, tá? Estou separando aqui, eles estavam do lado. Esse aqui é o Tratado de Responsabilidade Civil do Rui Stocco. Tem tudo aqui, pessoal. Quem está nos tribunais, assessorando, quem está em escritórios, é show de bola. Esse aqui eu tenho desde quando estava lá na prática, na advocacia privada mesmo, né? Que é bem puxado. Vamos lá. Então, o precedente está aí, já falamos sobre o 37, parágrafo 6º, vamos mandar. Teoria objetiva, modalidade do risco administrativo, isso aqui é importante. Foi aqui que eu anotei, por isso que eu estou olhando aqui, que eu anotei na aula passada, nós paramos nesse momento. É um momento importante, porque vai ter essa sequência de questões, e vocês que estão comigo, o Renan, o Antes, vão ter um privilégio já, né? E não passe isso para os colegas, né? Por mais que eles podem assistir posteriormente os vídeos. Mas vamos ter questões hoje, que é a sequência de algumas, né, de marca alternativa correta que nós teremos na nossa parcial, que é uma avaliação, ela é uma avaliação continuada, né? Então, é uma sequência de avaliações. Essa questão é importante. Nós temos a responsabilidade objetiva do Estado, e aí nós temos duas teorias que acompanham ela. Uma fala do risco integral e uma fala do chamado risco administrativo, tá? Então, atenção aí. Depois me falam se melhorou, tá? Que eu tô com esse negócio no ouvido aqui, não estou muito acostumado não, mas eu acho que melhorou o som, né? Como eu também estou fazendo meu mestrado, você sabe que sou mestrando em Direito pela UF, e começamos oficialmente as aulas também online, né? Diante aí para prevenção. Então, eu também estou adaptando, né? Olha lá, teoria objetiva. O risco que a gente vai pensar agora são duas teorias criadas na doutrina e na jurisprudência. A gente vai ver até alguns julgados aí. Então, eu tenho a responsabilidade objetiva, isso é pacífico, regra do 37, parágrafo 6º, depois a gente vê as exceções, onde independe da análise de culpa. Perfeito. Mas, quando eu falo em risco administrativo, significa o quê? Significa que a administração pública, o Estado, União, municípios, autarquias, podem alegar excludentes de ilicitude. Afastar. A gente vai ver alguns julgados do STF, a gente vai ver alguns julgados do STJ, falando, não, se foi culpa exclusiva da vítima, se teve motivo de força maior. Então, quando eu falar em risco administrativo, eu quero que você entenda isso. O Estado responde objetivamente, a vítima não precisa falar de culpa, negligência, imprudência, perícia. Porém, pelo risco administrativo, na defesa do Estado, o Estado ele vai poder alegar essas excludentes de ilicitude. Qual motivo, eu falei isso na aula passada e repito agora, é importante se discutir esse tema dentro da responsabilidade civil e dentro do direito administrativo e dentro do direito civil e dentro do direito constitucional. Porque a responsabilidade civil do Estado, pessoal, ela está no dia a dia. Quem está numa secretaria, quem está no escritório, quem está no órgão público, vivencia, né, a responsabilidade civil. Eu disse de dois casos. Na aula passada, eu trouxe um precedente do STJ, que era recente. Sei que vocês foram atrás, pesquisaram. Não sei se foi o Renan ou um outro colega e falou, eu estou aqui no STJ agora, estou vendo aquele caso da mãe que propôs a ação indenizatória contra o Estado, que o filho faleceu numa unidade do sistema socioeducativo, né? Então, ela teve um valor de dano moral, e no STJ, reexaminando matéria de fato, que é a exceção, que o recurso especial trata em regra de matéria de direito, regra de matéria infraconstitucional. Quando se trata de dano moral, o STJ abre esse espaço. Então, ali nós vimos, poxa, tem um caso aí, dia a dia, se eu abrir hoje um site, Conjur, migalhas,
os colegas que estão fazendo live, né, estão mandando muita informação, a gente tem que até parar e fazer esse raciocínio. A responsabilidade do Estado é muito intensa. E, agora, recentemente, fazendo também, né, no meu trabalho, no meu labor, na parte de defesa administrativa, uma responsabilidade também do Estado, voltado para o gestor, que eu trabalho diretamente com o gestor, e que, né, estão o Tribunal de Contas, falei para vocês, que eles também têm os órgãos, né, não de fiscalizar, controle, porque o Tribunal de Contas ele tem que olhar para o gestor, né? Se o gestor está exercendo a sua função econômica, financeira, ali dentro do Estado. Mas, em alguns momentos, eles vão lá, fiscalizam e falam, olha, né, o Estado está deixando de cumprir, por exemplo, com a prevenção do meio ambiente em um determinado local, em um determinado setor. Então, essa discussão, o Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a União por meio da Procuradoria Federal, o município por meio da sua Procuradoria Municipal, autarquia, vai fazer sua defesa. Então, o Estado vai falar, mas peraí, a responsabilidade é objetiva, há quem alegue, a gente vai ver aqui, eu coloquei uma jurisprudência de responsabilidade, de precedente do STJ, falando em uma responsabilidade subjetiva, na hipótese do dano ambiental. Mas, no caso da objetiva, o Estado vai falar, tudo bem, 37, essa é a regra, né? É a regra geral do 37, parágrafo 6. Mas o Estado ele pode alegar e dizer, olha, não, existe ali uma excludente desse ilícito, né? Do que veio a causar esse dano. E é esse argumento que eu quero que você anote. Quando o Estado, União, município, ou seja, o ente, a Fazenda Pública, ela alega em sua defesa para não arcar com aquele dano, para não ressarcir, ela está alegando, então, uma excludente de licitude. E essa teoria da doutrina chama-se risco administrativo. Ou seja, o Estado responde, a União responde pelos seus atos, objetivamente, mas pode alegar essas excludentes. Pode alegar exceções ao dever de indenizar. Eu disse que são duas teorias. Essa é a primeira. A segunda, que a gente já vai ver na sequência, chama-se risco integral, tá? No risco integral, não. No risco integral, o Estado, nessa teoria, o Estado não poderia alegar nenhum excludente. Ah, mas a vítima foi culpada, não interessa. Ah, mas aconteceu uma força maior, não interessa. Então, por essa outra teoria, que chama de risco integral, o Estado não teria como defender alegando essas excludentes de ilicitude. Mas vamos lá. Então, quando falar em risco administrativo, eu já coloquei aqui, ó. O pagamento da indenização não precisa de comprovação de culpa ou dolo e que existem exceções ao dever de indenizar. Então, ela é objetiva, nesse momento, quando fala não precisa de comprovar qual dolo ou culpa, e quando fala existem exceções ao dever de indenizar, anote aí, chama-se essa teoria de teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Vamos avançar. Pessoas jurídicas responderão pelos danos dos seus agentes. Tem uma novidade, né? Somente podem ser atribuídos a pessoas jurídicas comportamentos durante o exercício da função. Isso é importante. Se o agente, o servidor, o agente público, né, está fora da sua função, o Estado não tem responsabilidade. Então, vou colocar um exemplo que está ali, que vai ser uma questão da avaliação nossa. Vocês que estão comigo aí vão estar tendo esse privilégio. Ó. O exemplo é de livro daquele investigador, policial, que no horário de folga, não no exercício da função, no horário de folga veio a cometer um homicídio. Aí a pergunta é se o Estado responde por esse ato dele, né? E a gente vai ver que não. Por que não? Acabamos de pontuar, o Estado só responde se o agente ali, causador do dano, seu servidor, seu agente, estiver na qualidade de função, né? O exercício da função do ato. Então, coloquei aí, ó, as pessoas de direito público responderão pelos danos, né? União, Estado, municípios, autarquias, né? Envolvendo sempre a atividade exercida pelo agente. A responsabilidade objetiva
independe da atividade, sim. Então, se é um agente, servidor público, se é um investigador, policial, promotor, juiz, enfim, o ato dele tem que estar naquela função administrativa, né? Prestação de serviço público, exercício do poder de polícia. Eu quero que você anote aí, alguns chamam de princípio, alguns chamam de exercício, alguns chamam de poder-dever, né? Do poder de polícia. Mas por que anotar isso aqui? Porque a gente, quando fala em responsabilidade estatal, gira em volta do 37, parágrafo 6º da Constituição, do 43 do Código Civil, vem trazendo princípios muito próximos de legalidade, né? Princípio de moralidade, e muito próximo, que alguns chamam de princípio, mas é um chamado poder, um exercício do poder de polícia administrativa. Ele é muito visto na hora da fiscalização, seja uma fiscalização ambiental, seja uma fiscalização de trânsito, seja uma fiscalização tributária, seja uma fiscalização de consumo, relação consumerista. Então, você observa, você materializa o exercício de poder de polícia nesse momento. O exercício de poder, alguns chamam de poder-dever, ao não executar, e aí é outra tese que a gente vai ver, o Estado não executando esse poder de polícia de fiscalizatório, pode acarretar na omissão. E caso ele acarrete a omissão, ele responde, em algumas ações que a gente vai ver. No caso, aí, por exemplo, do dano ambiental, vou trazer à frente julgado do STJ, taxativo quanto a essa responsabilidade. Mas eu vi uma outra situação em que o precedente, a jurisprudência, falou uma responsabilidade objetiva do meio ambiente. Então, vai haver essa divergência, tá? Eu tenho até 2 artigos aqui, 2 restos, 2 precedentes. Acredito que eu passei na aula passada, que foi uma das motivações de discutir com detalhe a responsabilidade do seguro do Estado, mas eu passo para vocês depois, que está na sequência aqui uma delas, tá? Anotou aí? Exercício do poder de polícia. A gente vai abrir depois um parênteses de uma lei muito recente. Pois não, vou abrir um parênteses, mas depois a gente vai aprofundar um pouco na questão da lei do abuso de autoridade, que pega muito naquela questão do servidor público, do agente, na responsabilidade do servidor, né? E aí, tipificado como crime. Agora, a partir de 4 de janeiro de 2020, muda a lei ano passado, 13 mil e tantos. Hoje a gente vai discutir com detalhes, mas essa tipicidade de abuso de autoridade, e uma das tipicidades está utilizar dessa função, utilizar desse poder de polícia, né? Pública, administrativo, porque não é um poder de polícia só de segurança, né? Quando a gente fala polícia, até alguns doutrinadores têm mudado. Não é questão de segurança, é uma questão administrativa. Então, poder de polícia administrativo, tá? Ou alguns chamam também de poder administrativo fiscalizatório, restritivo, que é a prática mais usual é a fiscalização, né? Então, é muito comum, e aí eu fecho parênteses da questão do abuso de autoridade, é que um dos princípios, é muito utilizado lá, é a questão do poder-dever de polícia, que se você não tiver o limite da sua ação, pode caracterizar a tipicidade do abuso de autoridade. Mas, isso a gente vai discutir brevemente, tá bom? Olha lá, pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causaram. Isso é taxativo, né? Então, se nós tivermos lá uma prestação de serviço, uma empresa pública, sociedade de economia mista, concessionária, permissionária, né, que estiver prestando serviço público, pessoal. Então, vamos pontuar aí, que senão vai ter umas questões à frente ali que pode gerar um quiprocó na responsabilidade administrativa. Pessoas de direito privado respondem objetivamente enquanto prestam serviços públicos.
Mas por quê, né? Isso porque nós estamos vendo que a responsabilidade é daqueles que prestador de serviço. Muitas das vezes, a sociedade economia mista, direito privado, mas ao prestar serviço público, ela responde pelos seus atos. Então, a vítima que sofreu lá, não sei se foi com vocês, que eu dei o exemplo, que a gente, parte da minha prática, eu estava dentro de uma assessoria de gabinete, várias especializadas de fazenda pública, né? Então, lá, a senhora foi descer do ônibus, um pé dentro do ônibus, um pé fora do ônibus. Quando ela foi descer o ônibus saiu, ela veio a se machucar fisicamente, esteticamente, teve danos, né? Danos, danos estéticos, danos materiais. Eu acredito que até no caso pediu também um dano extrapatrimonial, um dano moral. Mas era um caso, foi lá e a concessionária foi acionada, né? Prestadora de um serviço público, né? Então, a gente vai detalhar, eu acho que isso é importante. Aliás, mas se ela não estiver desempenhando uma atividade de serviço público, é uma sociedade de economia mista, que presta, que do ramo financeiro, né? Banco. Bom, se ela não estivesse prestando serviço público, mas está atuando ali privado, né? Contrato entre pessoa física, pessoa jurídica e a sociedade de economia mista, tem que falar em responsabilidade objetiva, né? Então, o que a gente está pautando aqui é ao prestar serviço público, né? Então, os exemplos que eu vivi muito dentro de uma fazenda pública e no meu dia a dia forense. Questão de sair do ônibus, moto que saiu lá da universidade, pegou um canteiro de obras, né? Danificar a moto, danificar carro, buracos, né? Na pista, dentro de unidade de internação, seja adulto, seja adolescente, também já vi várias ações nesse sentido, tá? A questão do direito de regresso, aquele que causa dolo ou culpa, isso é taxativo no próprio artigo 37, parágrafo 6º, né, Renan? Montes, está lá. Então, agiu o servidor com dolo ou culpa, ele responde pelos seus atos. Professor, Pode falar, Renan. e assim, no caso que o agente, né, tá no cumprimento da sua função, e mesmo assim aquela função dele gera um dano ao terceiro. Aliás, gera um dano ao outro, né? Existe a previsão, mesmo que derivada da função, ele ter que, no caso, o atingido entrar contra o Estado vai regressar contra o agente, mesmo ele ter realizado a atividade dele no exercício, corretamente? No cumprimento da função, Isso. no cumprimento da função, o Estado ele é responsável objetivamente. A vítima entra contra o Estado, independente de mostrar culpa, negligência, imprudência ou até dolo, né, do agente. Agora, o Estado ele vai entrar regressivamente, ele pode acionar esse agente se ele fizer isso. Se ele fizer, o que ele vai ter que provar? Tem que provar a culpa aí, né? E o dolo. Ou o dolo. Então, não é, foi condenado a pagar. Já aciona o agente fala, não, peraí, a defesa é essa. Estava fazendo, fui mandado. Estava na minha função, exerci a minha função dentro dos meus limites, não agi com negligência, nem imprudência, nem imperícia, e muito menos com interesse, que é o dolo, né? Que é a intenção de causar. Mas, aí você vai falar assim, mas teve um caso que o Estado, o município, a União entrou. A população vai propor, né? Pode vir a propor, mas aí o servidor tem a sua defesa, né? Entendi. Essa aqui, ó, a responsabilidade do agente é subjetiva, pois pressupõe a existência de dolo ou culpa, né? Ou seja, enquanto que a responsabilidade do Estado é objetiva,
a vítima não precisa comprovar dolo oculto. Na responsabilidade do agente, vai ter que demonstrar dolo oculto dele. Ou seja, então não basta alegar, não. Regressivamente, já vou acionar, né? A ideia do regressivo, denunciação ali, não basta, né? Então, se acionar, tem que pular. O que é a culpa? A gente vai ver na sequência aqueles requisitos, né, da negligência, da imprudência, da imperícia, né? O dolo é a intenção, né? Intenção de realidade. Então, a afirmativa que eu quero que vocês tenham anotado, acredito que está no exercício à frente, é a responsabilidade do Estado pela decisão é objetivo. Independe da demonstrar, provar, mas a responsabilidade regressiva do Estado, do agente, é subjetiva. O Estado tem que mostrar que esse agente agiu. É importante, hein? A afirmativa que eu acredito que vai estar em ok. Eu já deixo anotado aqui. Vocês anotaram aí, né, Romantis? É uma das nossas questões. Já prosseguindo, então, ó. Bom, volto mais uma vez ao artigo 7, parágrafo 3. Então, significa que vocês têm que ler esse artigo. Se eu preparei observar já que ele é chique, né? Chique, feliz. Essa teoria tem primeiro. Professor, ficou mudo aí uns 2 minutos aí, professor, hein? Tá mudo aí, hein? Sem som. Também, eu achei que era o meu aqui, por isso que eu até recarreguei a página aqui. Tá sem som? Pode falar aí. Como é que tá? Eu achei Agora que era o voltou. meu aqui. Agora voltou. Eu achei que era o meu, eu saí da conversa e voltei. Pode falar quando sumir, porque para mim aqui não tá aparecendo, tá normal. Ficou 1 minuto mais ou menos sem som aí. Então tá bom. Mas aí vocês me dão uma dica aí, fala, professor. Dá uma olhada aí. Então, vou voltar aqui, ó. Então, nós estamos saindo da questão dessa responsabilidade objetiva, subjetiva do agente. Estamos entrando numa teoria, chama teoria da imputação. Eu estava dizendo nesses poucos minutos, que ficou um pouco sem som, da importância dessa teoria. Então, até falei brincando, que falei, ó, anota aí, porque ela vai vir nas nossas questões e avaliações. O que diz a teoria da imputação? Primeiro, a ação, quando for responsabilidade objetiva do Estado,
ela não pode ser movida diretamente contra o agente, contra o servidor. Tem que vir primeiro, que está no exercício da sua função, logicamente, que é isso que a gente sempre está repetindo aqui. Aí eu coloquei um recurso extraordinário, quem quiser pesquisar depois, eu coloquei uma ementa para pensar esse primeiro requisito. Ó. Então, está na sequência ali. Ó. Então, anote aí, recurso extraordinário 327.907. O que ele diz, esse julgado do STJ, do STF? Diante da teoria da imputação, não se pode propor ação diretamente contra o agente. Por quê? Porque o Estado é que responde primariamente, né? Segundo requisito que fala a teoria, ó, possibilita a responsabilização do Estado se o dano foi causado pelo agente fora do exercício da função pública. Olha o exemplo lá do... Eu dei aquela hora do agente, que estava em horário, estava fora da função, estava ali de folga, né? Então, são dois requisitos primários aí. Eu coloquei um precedente aqui, ó. Isso é o julgado, ó. Isso é um RESP. Isso aqui é RESP 15 milhões, né? 240, não, é 1.544.466. Então, 15.24.46, Santa Catarina. Ação civil pública por danos, que é questão ambiental. Suscitada pela MPF de legitimidade passiva do servidor da fundação lá do meio ambiente, em virtude da teoria da imputação volitiva de Otto Dirks. Olha só, essa teoria, e eu estava dizendo um pouco tempo atrás, de que a responsabilidade civil tem cheio de teoria, cheio de conceitos, né? Então, anota aí, teoria da imputação volitiva. Isso a FGV gosta. Isso é bom para os concursos de primeira fase, é bom para o concurso de segunda fase, exame de ordem, direito administrativo e direito civil no tópico de responsabilidade civil. De acordo com a tradicional doutrina da organização administrativa, isso aqui é uma ementa, viu, pessoal? É um resumo de um acordo, né? Se você entrar no STJ e colocar lá no jurisprudência, abre parênteses, respe o número, fecha parênteses, você vai ler inteiro o teor, tá? Sugestão, né? De acordo com a tradicional doutrina de organização administrativa, a teoria de imputação volitiva de Otto Kirk, alemão, os atos praticados pelos agentes são imputáveis à entidade pública. Então, a legitimidade passiva, no caso aqui, era de uma fundação, e não do servidor. Então, resumindo, para vocês entenderem, o Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública e polo passivo da ação, o servidor público lá, tem o nome dele até na plano de tal. E foi alegado preliminarmente pelo servidor que ele não era parte legítima. Quem tem que ser acionado é o Estado, é a União, Fazenda Pública, enfim. O ente, né, se ele está, e aqui é bem taxativo quanto a isso, se ele está na função, está exercendo, né? Então, os atos praticados por ele nessa função. Bem, não é tão distante esse julgado, né? De quando ele é 16, né? Então, o precedente é atual. Envolvendo responsabilidade civil do Estado, envolvendo uma teoria que chama teoria da imputação volitiva. Em outras palavras, o que ele diz com isso? Eu não posso acionar de cara o servidor, e sim a entidade fazenda pública. Ela é responsável, ela é legítima. 2, se o servidor também não estava cumprindo uma função pública, ele não posso também responder o Estado objetivamente, tá? Portanto, isso aí, né? Tranquilo até aí? Anotaram? Vocês dois colegas que estão comigo, anote aí que vai estar nas nossas questões e avaliações, né? Teoria volitiva. Vamos lá. Fundamentos do dever de indenizar. Bom, se o Estado vai ter que pagar um ressarcimento, né?
dois princípios a gente já pensou aqui, legalidade e igualdade. Então, tem o ato lesivo, vamos pegar o caso lá, a gente viu o precedente da aula passada, um adolescente lá, filho do Josefina, que veio a falecer dentro da unidade socioeducativa, morro, né? Então, teve um ato, né, lesivo, né? Aconteceu dentro de uma unidade, será que eu tenho que provar ou não, né, a culpa do Estado, dos agentes que estavam lá, será que teve alguma, né, negligência, imprudência, alguma imperícia, né? Mas, logicamente, que eu tenho que estar dentro de uma legalidade, fundamento legal, né? Então, ato ilícito, para nós, é a base de toda a responsabilidade civil. E aqui, a gente sedimenta aquela questão de afastar, né, melhor, de entender duas teorias. Responsabilidade objetiva, independente de culpa do Estado. Duas teorias. Qual que é a que prevalece? Nós vamos ver ali uma questão para pensar já. Se a Constituição do 37, parágrafo 6, fala em responsabilidade objetiva, e essa responsabilidade objetiva, ela permite que o Estado alegue excludentes de ilicitude, eu estou falando, então, de uma teoria objetiva, chamada teoria do risco administrativo. Agora, se eu falar que o Estado não pode alegar nenhuma defesa, sem alegar qualquer excludente, olha o nome novo aí que eu quero que você anote. Teoria do risco integral. Anote aí, porque para nós vai ser muito importante. Teoria do risco integral. Então, duas teorias. Eu tenho responsabilidade objetiva, vou montar um diagrama mental agora, responsabilidade objetiva, embaixo, duas teorias. Risco administrativo, permite defesa, excludentes, e risco integral, não permite. O Estado vai ter que responder nem que a culpa seja da vítima. Qual que prevalece? A do risco administrativo, permitindo o Estado defesa, né? Olha lá. Embora seja a visão mais favorável à vítima, o caráter dessa concepção produz uma injustiça, somente diante dos casos que o dano é produzido em decorrência de ação deliberada da própria vítima. Vou passar na sequência para a gente entender. Um exemplo prático, né? Está lá a viatura, o policial, vem a pessoa com intenção de suicídio, bate naquele cara e vem a morrer. Será que seus familiares, né, seus descendentes, alegando um dano extrapatrimonial, um dano moral, né, que está ali um dano existencial, podem acionar o Estado e dizer, olha, foi morto, né, porque responsabilidade objetiva. Ah, mas ela que pulou, tem testemunhas, vídeo câmera, mostra que ela pulou e saltou em cima do veículo. Não, o Estado não pode alegar que ela tentou suicídio, testemunhas, vídeo, não prevalece. Prevalece o risco integral. Vocês acham que isso é certo? Vocês acham que isso é errado? Ou vocês não acham? Complicado, né? Acho que fica um universo de responsabilidade daí para o Estado, né? Fica muito abrangente, né, Renan? É isso aí. Não sei se você é da área, às vezes a gente que está dentro do serviço público, está mais próximo, né, a gente sabe que como você disse, a margem é muito grande. Fala, não, sempre vai responder, né? Então, olha lá. No Brasil, a gente vai ver casos excepcionais, então não é regra, né? Regra no Brasil é diferente. A gente já vai pensar no risco administrativo, né? Então, aqui, ó, como que tá? Ó? Uma notícia de um país moderno cujo direito positivo tem adotado o risco integral como regra geral, é aplicável excepcionalmente no Brasil.
sua admissibilidade transformaria o Estado em verdadeiro indenizador universal. Isso é uma tese até interessante, né? Como que a gente vai alegar, né? Por exemplo, questão de saúde, o momento que a gente está vivendo, questão de educação, a questão ambiental, a questão da segurança pública. Já imaginou? A gente abranger todos esses danos, um verdadeiro dano coletivo, né? A gente está aí vivenciando em alguns momentos. Já imaginou o Estado responder integralmente, sem direito de arguir, né, excludentes deles? Não ia ter condições financeiras de sobrevivência, né? Olha lá, teoria do risco integral. Tem alguns casos, acidente de trabalho. É lógico que se é um servidor público, contratado, terceirizado, e vem ocorrer um acidente de trabalho, doutrina e jurisprudência, né, fala, não, tem como alegar risco administrativo, né, se é decorrência de acidente de trabalho. DPVAT, seguro obrigatório, também é colocado como exceção, né? Professor, Diga, Romantes. Esse arquivo que o senhor tem é o mesmo que o senhor lançou no encontro 12? Esse aqui eu acho que eu dei uma encorpada nele, né? É porque tá diferente aqui do que eu tenho. Algumas coisas, né? Não tá batendo. Eu dei uma atualizadinha na Então, se sequência, o mas senhor puder, se o senhor puder mandar esse aí depois, alguma coisa assim, só pra gente ir verificando o que tá diferente. sim, eu coloco ele como um aditivo. Porque aí a gente vai comparando com o que eu já tenho e vou fazendo as anotações diferentes. No encontro 3, eu coloco um aditivo. Na aula do encontro 3, eu coloco ele como aditivo. Do encontro 3, do encontro 13, né? Hoje é o Isso. encontro 13. Combinado, Fui obrigado. mexendo, nada. Fui mexendo e a gente vai trazendo algumas coisas, né? Então, no dano ambiental, que tem fundamento a responsabilidade do Estado no artigo 225, parágrafos da Constituição, alguns trabalham já com essa teoria do risco administrativo. Por quê? Risco integral não pode alegar excludentes. No risco administrativo, podemos alegar. Eu até coloquei aqui uma jurisprudência, né? A antiga, né? Você vai perceber que na responsabilidade ambiental do Estado, a maioria da jurisprudência é 2007, 2010, tem precedentes anteriores, posterior? Tem. Só que você vai ver que eles repetem o entendimento dessa época. Então, nós vamos para mais de 10 anos, né? 2010, 2020, é um que eu achei também na sequência. Então, esse é um precedente do STJ, RESP a gente já sabe que é recurso especial, né? Vai pensar que é responsabilidade, hein? Responsabilidade é disciplina, né, que nós estamos estudando. RESP é recurso especial, é a sigla, né? Aqui ele fala de uma responsabilidade do Estado subjetiva, tratando-se de meio ambiente. Qual que é a diferença? Estamos falando que regra do 37, parágrafo 6º, é que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, quem move a ação contra o Estado não vai provar nem dolo nem culpa, não precisa. Mas e aqui, nesse caso, se nós estamos falando nesse julgado, nesse precedente, que a responsabilidade é subjetiva. O que acontece aí? Vocês lembram? Quando fala em subjetivo, significa que a vítima tem que provar o quê ali? Tem que provar a culpa, né? Tem que ter o dano causal e a culpa da gente. Causal. É isso aí. O que diferencia a subjetiva é que tem que provar a culpa. Dolo ou culpa. Então, aqui é um julgado que sai, né, desse entendimento que é a regra e ele vem para uma exceção. Aqui ele trabalhando já com comportamento omissivo, né? Ou seja, em algum momento o Estado deixou o precedente aqui
de cuidar, né, da situação pontual de um dano ambiental. Tem toda uma sequência, né, que fala aqui da responsabilidade do poluidor, responsabilidade do Estado, tratando de fiscalização. Lembra lá do poder do polícia, né? Aquele poder do polícia administrativo? Então, nesse precedente aqui, ele está dizendo que ela é subjetiva. Verificação de culpa, né, para comprovação da responsabilidade. Então, ela aqui está sendo, vamos dizer assim, exceção, uma exceção à regra. A responsabilidade decorrente do dano, né? Responsabilidade objetiva é de quem polui, né? Poluidor direto, que eles falam. E subjetiva da própria administração. Então, por esse entendimento, que já é até outro julgado, AG é agravo, RG é regimental, tá? É um recurso antigo, não é tão novo, isso o Zé Delgado já saiu do STJ há algum tempo. É um agravo regimental. Então, eu estou dando uma exceção aí, né? São julgados precedentes de exceção à regra da responsabilidade objetiva. Então, se nós formos fazer o que predomina a responsabilidade, voltando aqui, do Estado por dano ambiental. Fundamento 225, parágrafos. É seguro defender, é até uma palavra do professor Maza, daquele livro que a gente adota, né? Seguro defender a aplicação da teoria do risco administrativo para danos ambientais. Na verdade, a teoria do risco administrativo que permite o Estado alegar matérias excludentes de ilícito é a regra também. E não é a regra, é ser dano de responsabilidade subjetiva. A regra é objetividade. Então, começando já umas práticas, vou colocar alguns exercícios. Direito positivo adota a responsabilidade objetiva na variação da teoria do risco. Bem, aí a gente está, né, menos vantajosa, já falamos, né, depois que reconhece excludentes de responsabilidade do Estado. Excludentes são circunstâncias que afastam o dever de indenizar. Mas quais são esses excludentes? Era bem destrinchada e detalhada aí. A primeira delas, e a mais falada, é a exclusiva da vida. Um exemplo que eu dei ali, ele foi lá e pulou no fio do carro. Tem prova testemunhal, tem prova imagens, vídeos, mas se fosse pela teoria do risco integral, seria legal. O excludente, que afasta ali o dever do Estado de indenizar. Exclusivo da vítima. Prejuízo é intenção deliberada. Né? Exemplo mais prático, se, né? Vamos pensar um pouquinho, olha lá. Esse aqui vai estar lá na questão de 10 anos. A parcial, a pessoa acha que sim. A dela vai ser essa. Já que você a teoria do risco administrativo. Professor, está cortando a fala do senhor. Não sei. Está cortando um pouco. E se eu puder retornar o raciocínio aí. Não sei se é porque está longe do dispositivo. Você fala do... Eu tô falando? É, porque o aparelho do senhor é Bluetooth, né? Aí... Não, ele tá... É fiozinho mesmo. Ah. Mas vai me falando, às vezes falha o sistema. Ele começou a falhar um pouquinho aí, mas agora parece que está normal. Vou voltar aqui, ó. Eu quero que vocês pensem o que está aqui na tela,
porque vai ser uma das nossas questões aí da avaliação. É parcial, é oficial do segundo bimestre. Então, vou dar essa canja para vocês aí. Olha, afirmativo. A teoria... pode mexer aí. Agora sim. A teoria do risco administrativo, base para a responsabilidade objetiva do Estado, admite exclusão da responsabilidade estatal nos casos de comprovação exclusiva da vítima. Nós falamos agora que dentro da responsabilidade objetiva do Estado, quando a vítima não precisa provar dolo ou culpa, temos a chamada teoria do risco administrativo. Que é isso? O Estado podendo alegar excludentes para a ilicitude e, consequentemente, tirar um dos requisitos, né? Então, se eu não tenho ilícito, eu não tenho nexo de causa, eu não tenho dano. Então, eu excluí o ilícito, acaba tudo, né? Não tem nexo de causalidade. Pelo menos eu vou pensar no dano. Quero saber de vocês, essa questão está certa ou está errada? Está correta, né? E aí, romantiz. Romantiz se abstém. Vamos ver. Está correta, Renan. É isso aí. Está correta porque essa é uma afirmativa que nós, né, falamos, repetimos e reiteramos. Estamos tratando da chamada teoria do risco administrativo, tá? Anota aí, porque essa aí vai ser batata. Essa vai ser a questão do número 8. Agora o manter se manifestou. Pode ser, ó. Pode ser de número 8. Vai lá. É que se for 8, vai ter que sair na oficial, né? Na parcial vai ser 5, eu acho. Vai ser a questão 4. Né? Beleza? Notaram aí? Fácil, né? Vamos lá. Diferente a solução para os casos da chamada culpa corrente. O que é isso? Culpa concorrente, culpa recíproca, com causa. Né? Já dá uma ideia, né? Concorrente, recíproca, ou seja, ambos estão o quê? Causando ilícito. Né? Um exemplo básico aqui. Acidente de trânsito, viatura, carro particular, invade a pista. Culpa concorrente, ou seja, ambos agiram com imprudência, né? Imperícia, né? Questão do veículo, né? A questão se resolve com a produção de prova pericial para determinar o maior culpado. Então, não tem como transferir eu, Estado, estou imaginando, não. Foi acionado pela vítima, ou ela tinha seguro, o segurador acionou, é o Estado, mas espera aí, de ocorrência, e mais, ambos, né, vieram ali a causar o dano. Ambos, então, se for alegada essa culpa não exclui o ilícito, mas a gente vai ver que ele é tudo. Não, peraí, realmente está culpado aqui. Dois agirem indevidamente. A principal é entrar, né? Esse é entrar. E o valor foi os dois entrarem na frente, né? Duas avançaram, né? Está ali, né? O professor voltou a cortar a fala do senhor. Está cortando novamente. E agora, como é que está aí? Agora parece ok. Pode continuar. Eu
acho que é o sistema. Né? Eu acho que às vezes o sistema dá uma cortadinha, né? O senhor não tem retorno aí? Só quando vocês ficam abertos, aí dá retorno. Aqui mostrando para mim, não. Quando é internet, que está ruim ou fraca, aparece. Agora, se é sem som, não aparece nada aqui para mim. Às vezes, quando era internet, aparecia internet fraca, alguma coisa assim. A gente vai avisando aqui, agora tá ok. Tá avisando aí, porque vou trocar o aparelho. No segundo horário, eu vou trocar esse aparelho e vou pegar um outro, para ver se não é o aparelho. Né? Mas vamos lá. Então, no caso de culpa concorrente, o que eu quero que você anote aí, que é a sequência, ele não vai excluir da responsabilidade do Estado, mas ela pode ser o que? Uma atenuante. Então, não exclui totalmente. O exemplo que eu estava falando, não sei se vocês ouviram, é se a viatura, junto com o outro terceiro, invadem simultaneamente por imprudência, vem a atingir um terceiro. Então, ambos causaram danos concorrentemente. Então, eu não posso chegar e falar assim, não, é porque a viatura é do Estado, o outro é particular, joga todo o dano para o Estado e o dano no veículo do terceiro de 20 mil é toda do Estado. Pode. Por que não pode? Porque se há essa discussão que foi também de um outro causador do dano, concorrente, né? Palavras técnicas é concorrente, recíproco, causa. Então, nessas hipóteses, nós não estamos falando aqui de uma excludente. Né? Então, não é excludente. Eu não vou retirar a sociedade do Estado. É um fator de mitigação do causa. Atenuante. Uma questãozinha mais aí para a gente fechar. Então, vai lá. Segundo a teoria da causalidade, aí, hein? Essa vai ser a questão de a teoria da causalidade. Sem elas, seria corrido. Não dá para ouvir, pessoal, tá cortando tudo. Só deu para entender até. Questão número 3. Não deu para entender toda a fala do senhor. Cortou. Deixa eu tirar o. Vocês conseguem me ouvir aí agora? Sim. Só consegui entender até. Nós falou segunda teoria da causalidade, né? Renan, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo agora. Vamos ver se é o. Vamos fazer um teste. Vai me falando aí. Eu tirei o cabinho, estou só com o som do sistema. É porque a aula tava tranquilo, mas aí no decorrer do tempo começou a Cortar, aparecer. né? Vamos ver. Eu tirei o fone, vamos trabalhar só com o do sistema. Vamos ver. Então, a pergunta, essa é uma pergunta que vai cair lá nas nossas avaliações. Quero ver o que vocês acham dela aí. Pensa aí comigo. Segundo a teoria da causalidade, quando inúmeras sucessivas causas contribuem para a produção do evento danoso, todas as concausas são consideradas adequadas. Ou seja, mais de um contribuiu para o dano. Né? Todas elas vão responder
pelo dano causado. Então, segundo a teoria da causalidade, olha aí, então mais uma teoria, né? Cheio de teoria, né? Vocês acham que está certo ou está errado essa aí, Renan? Não é a qualquer, né? É todas as pessoas, né? Tá, esse a qualquer das pessoas aí, acho que é o errado da afirmação. Às vezes esse somente, qualquer, parece que está errado, né? Olha lá, em números sucessivas, todas as concautas adequadas. E imputando-se deve reparar dano a todas ou a qualquer das pessoas que o provoquem. Ou seja, qualquer um que provocou o dano responde pelo dano. Essa é a afirmativa. Por que está correta? Porque esse é o conceito de teoria da causalidade. Por essa teoria, todo aquele que causar o dano responde pelo dano. Ah, mas tem um Estado envolvido. Tudo bem. Mas se tiver um terceiro particular, também responde. Não exclui o Estado. Entenderam? Você não vai excluir, não vai retirar o Estado. Mas atenua a responsabilidade dele. O exemplo bem taxativo aí tá lá o Raimundo em sua mão de direção, vem uma viatura do lado direito e um particular do lado esquerdo invadem a pista, causando dano ali no Raimundo que estava correto. Sim. Diga não. Quando fala qualquer um vai ser obrigado a reparar o dano ali, né? Quer dizer, então, que se eu entrar apenas contra um, ele pode chamar os outros ou depois ele pode regressar? Porque aí vai ficar só um no passivo. Né? Esse um vai regressar, vai chamar os outros. O correto é os dois. Então o interessado, vamos dizer assim, o interessado, aquele que sofreu o dano, ele fica a critério dele se entrar contra um ou contra todos. Corretamente. A partir do momento que o Raimundo está na mão de direção e vê ser atingido, bateram no carro dele. Ele sabe que tem um particular, ele sabe que tem um Estado. E que você faz, Raimundo? Se você acionar só o Estado, o que vai acontecer? O Estado vai falar, opa, o outro lá também foi causador do dano. Aqui não é risco integral do Estado. Houve uma solidariedade lá com o terceiro. Se você acionar só o terceiro, o que o terceiro vai fazer? Opa, mas teve também o outro causador do dano, que é o Estado. Ou seja, se Raimundo acionar um, vai acontecer de chamar o outro, né? Tranquilo aí? Entendi. Estou até pensando nos supostos casos que pode acontecer, né? Por exemplo, da minha profissão, né, que eu sou bombeiro militar, e aí eu estou pensando aqui, se a gente vai num combate a um incêndio e realizando esse combate, muitas vezes para evitar dano aos edifícios da proximidade, acontece muito da gente fazer algumas, né, pequenas, vamos falar assim, intervenções na estrutura do outro prédio para que não se alastre mais o incêndio. Sim, sim. Se alguém falar, não, foi o corpo de bombeiro que quebrou o meu pedaço aqui do meu muro, do meu telhado, quando eles estavam combatendo incêndio. Então, aí, se ele entrar contra o Estado, contra o corpo de bombeiros pode responsabilizar o edifício que encheu o incêndio, não é isso? Se o incêndio teve uma causa de responsabilidade, né, no local, mas eu acho que a defesa principal aí seria mais um exercício do direito, né? Você, na verdade, está evitando alastrar o fogo, né, exercendo o direito que você está tendo, que você tem enquanto bombeiro, de evitar a propagação. Né? Mas o senhor entende que existe essa possibilidade, né? Eventualmente pode acontecer. É um argumento que você está pensando. Mas eu fui acionado. Além do exercício do direito que você tem de prevenção, de evitar o dano se propague, que é o seu argumento maior, você pode também alegar, mas então tem que provar a culpa ou o dolo daquele que deu início, né,
a incêndio. A gente leva sempre como responsabilidade objetiva também, né? Porque se eles não tiverem os preventivos, né? E acontecer isso, a responsabilidade cai toda sobre o responsável do edifício, né? Então, fica meio que assim. Mas eu entendi a teoria da causalidade. Só meio que fiquei meio confuso, porque qualquer um ali, né? Já que O dano-se o dever de reparar o dano a todas ou qualquer das pessoas que o provocaram, né? Pois é, isso aí deu uma. Mas já ficou bem claro já. Perfeito. Vamos ver mais um aqui para a gente fechar. Ó. Outra excludente, né? Então, na verdade, a gente está vendo excludentes, parou de cortar, né? Pode ser que seja o mesmo fio, né? Sim, inclusive o volume também tá bem melhor. Tá bem melhor. Tinha hora que ficava meio distante. Eu tinha deixado baixo para não falar muito alto, mas melhorou, então vou deixar assim. Olha lá. Outra excludente que pode ser alegado também da responsabilidade do Estado, ó, força maior. Professor, Liga uma. a primeira então tá correta, né? Ah, você está anotando aí, né? Olha lá. Lógico, né? Corretíssima. Força maior, acontecimento involuntário, imprevisível e incontrolável. Então, nós já pensamos numa excludente, que é a culpa exclusiva da vítima, né? Abrimos só ali uma discussão da concausa ou solidária, que não é uma excludente, mas é uma atenuante. A força maior é uma excludente, que ela rompe o que? Esse nexo de causalidade, né? Casos de livro, né? Erupção do vulcão, né? Acho que a força maior que a gente tem muito, o Renan estava falando agora, essa questão do fogo, né? Muitas das vezes não se comprova nem a origem, né? Vamos lá para aquelas regiões de fogo mesmo, né? Já que não aconteça novamente, né? Mas aquelas questões de fogo em cerrado ali, tem cuja origem não é comprovada, na é verdade. Pode ser decorrente de um raio, né? Muitos falam, pode ser decorrente dali do próprio, ou até mesmo é criminoso, alguém pode ter jogado, mas você não consegue provar quem, né? Acho que essa força maior, nesse momento que a gente está vivendo aqui, não sei se há situações que a gente possa pensar, né? Rompimento dedutora, caso fortuito não exclui a responsabilidade. Então, nós não estamos falando de caso fortuito, nós estamos falando de força maior. Força maior é o quê? Involuntário, imprevisível e incontrolável, né? Caso fortuito, me lembrei agora que eu ia colocar aqui um julgado daqueles casos de Mariana e aconteceu em Brumadinho, em que as empresas alegavam lá que o rompimento das barragens, né, tinha sido força da natureza, é verdade. Força da natureza, e lá eles estavam tecendo teses também de Estado, porque estavam como concessionária e algo semelhante a isso, na questão do minério, né? Força maior, um caso como aquele, imprevisível não era, né? Controlável, tanto é que tem lá situações que eles colocam, né? Quando dispara alarme e tudo mais, né? Então é diferente do fortuito, né? O caso fortuito não exclui, tá mais para caso fortuito, né? Do que para uma força maior, para a força da natureza, né? Então o que eu quero que vocês gravem? Força maior, né? Culpa exclusiva da vítima, são requisitos aí, são exemplos de excludentes de ilicitude. Para fechar agora,
Questão número 2. Em caso de fato danoso a particular por força maior, mas isso aqui é balé, é culpa da vítima. Pode haver exclusão da responsabilidade do Estado? Tá fácil. Todavia, o mesmo não ocorre na hipótese de caso fortuito. Você aí tá molezinha demais, né? Está correta. Correto, né? Tudo que nós acabamos de falar está resumido aí, né? Exato. Eu tô aí. Vamos parar nessa questão e aí depois a gente pensa no outro excludente aí, que é a culpa do terceiro. Pessoa estranha ao quadro da administração pública. Eu acho que era o que o Renan estava pensando ali, né? Causado por atos de multidão, dano provocado, né? Por terceiro. Acho que está indo nessa linha que você está pensando aí. Muito bem, Renan Romantiers. Vou parar aqui nessa sequência. Vou colocar, então, acho que essa está lá no slide que vocês têm, que eu coloquei já como aditivo, né? Mas aí eu complemento aí na aula 13, um aditivo na aula, vocês vejam que foi o que eu dei uma atualizada. Hoje, nós, então, estamos no encontro 13, dia 12/5 hoje, né? Vou parar a gravação do vídeo, já na finalização nossa. Avaliações, já teci comentários. Já devo estar colocando aí no encontro 10, até o final de semana, algumas questões objetivas, né, para serem resolvidas. Mas eu mando no e-mail o aviso, tá? O oficial deve ser lá pela segunda semana de junho. Então, nós temos, na sequência, mais 3 aulas. Ou seja, fale com os colegas, já estamos chegando aí nos finalmente, né? E vai ser 19, 26 e junho. E dia 2, então vai ser 19, 6 e 2, né? E aí lá pelo dia 9, 16, aí já deve estar indo. Então, finalzinho lá pelo dia, depois, na primeira semana, segunda de junho, a gente fecha fazendo um bate-bola aí de todos os encontros do segundo trimestre, tá? Aí eu fecho com tudo que a gente viu, discutiu, trago as questões aí para fechar o bimestre, beleza? Print da tela eu tirei, tivemos a participação aí do Renan, né? E agora, parar aqui, senão eu esqueço a gravação. Ok, parar a gravação.